Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro bloco do Simpósio Internacional de Intercâmbios Virtuais. Nós tivemos um primeiro bloco com autoridades falando sobre intercâmbios virtuais, um segundo bloco dos nossos parceiros internacionais, e agora nós vamos estar com o nosso terceiro bloco falando sobre também intercâmbios virtuais, claramente, mas da perspectiva de pessoas do Centro Paula Souza, né? É, eu sou Oswaldo Sussi Júnior, eu sou coordenador de projetos colaborativos internacionais da CESU e eu vou falar sobre o eixo de línguas e projetos internacionais, né? Então, eu gostaria de dividir a minha apresentação em três pontos principais. Eu vou falar sobre a relação simbiótica entre línguas e projetos internacionais, o passado e o presente de uma visão de aprendizagem global, e também vou falar sobre a situação dos projetos colaborativos internacionais na CESU nesse momento, né? É, com relação ao primeiro tópico, né, a relação simbiótica entre línguas e projetos internacionais, a gente precisa lembrar que o Centro Paula Souza tem um DNA vocacional e sempre pensando no ensino profissionalizante. Com isso, as disciplinas de línguas, né, elas nos auxiliam na comunicação com pessoas de outros países. E para isso você precisa de uma boa fundamentação em termos de língua, em termos de flexibilidade, cultura e tolerância. Isso são o que os nossos professores sempre estão reforçando com os nossos alunos, né? Conjuntamente a isso, nós precisamos que essas disciplinas de línguas e que esse conhecimento de línguas tenha um espaço privilegiado para a prática, com parceiros para interações e situações próprias, que são o ponto principal de nós criarmos projetos internacionais e principalmente os projetos colaborativos internacionais. É, Também, ainda dentro dessa questão da relação simbiótica, né, como eu falei anteriormente, a importantíssima presença das disciplinas de línguas nos currículos dos cursos das FATECs, e nós também complementamos isso com os projetos colaborativos internacionais que internacionalmente são conhecidos ou como intercâmbios virtuais ou como COIL, né, Collaborative Online International Learning, e também com uma ideia que a gente chama de aprendizagem global, ou seja, nós temos uma preocupação muito grande que os nossos alunos não só aprendam a língua, não só participem dos projetos, mas eles também entendam a complexidade das interações, as questões dos estereótipos, dos preconceitos, da influência de fatores sociais, econômicos, culturais e linguísticos nas interações, e também a compreensão dos efeitos do local no global e vice-versa. E um exemplo típico hoje, né, se nós pensarmos nas questões dos preconceitos aí, né, esse é uma criação do de um autor que fala do Atlas dos Preconceitos, né? Então ele fala da versão da divisão de América Latina que brasileiros e argentinos têm, né? Em época de Copa do Mundo, né? Os dois criticam o futebol um do outro e temos algumas questões aí, né? Como as questões das Malvinas para os argentinos, ou a questão da falta de oxigênio que sentimos nas alturas bolivianas. Então, essas questões são questões que precisam ser discutidas com os nossos alunos para que eles tenham uma participação mais integral na cidadania global e que também eles pensem fortemente nessa questão da aprendizagem global, né? O meu segundo tópico relaciona-se ao passado e o presente dessa visão de aprendizagem global. Antigamente pensava-se que somente a mobilidade física era possível para você conhecer a cultura e interagir com pessoas de outros países. Hoje em dia também nós temos a mobilidade virtual, ou seja,
por meio de acordos de parcerias entre as instituições, um aluno de FATEC pode fazer algumas disciplinas em outras instituições e vice-versa, né? Essas duas atribuições são principalmente dadas para a área Inter, né? E a gente também trabalha as questões dos intercâmbios virtuais, né? Ah, e esses intercâmbios virtuais, eles têm características muito específicas, né? Eles, como eu disse anteriormente, eles enfocam nessas questões das línguas e da aprendizagem global. Eles buscam intersecções com as disciplinas e os cursos, né? Então, para os professores conseguirem fazer esses projetos que duram entre 4 a 10 semanas, eles enfatizam a cidadania global com essa participação no mundo globalizado. Eles enfatizam as competências tecnológicas e socioemocionais e também são baseados nos recursos digitais que nós temos. Agora eu vou apresentar alguns dos números que nós temos dos PCIs nesse momento, né? Nós temos, se vocês olharem, nós temos aí uma elevação dos números, né, um crescimento bastante grande dos números, né, desde 2013, quando nós começamos, até 2022, né. Hoje, nós temos aproximadamente 2.633 alunos nesse ano. Aqui nós tivemos 2.633 envolvidos em projetos colaborativos internacionais. Notem que em 2020 nós tivemos uma pequena queda, que foi aquele momento da pandemia, que nós paramos as aulas e retomamos e fomos aprender a trabalhar com Teams, essas coisas. E nesse momento eu tive que parar todos os projetos porque começamos a ter problemas ao redor do mundo com os calendários acadêmicos das escolas. Então, aí demos uma caída e voltamos a crescer. Então, em termos de números, ainda, né, nós temos aproximadamente 7.400 alunos que trabalharam com PCIs desde 2013. Nós temos mais de 50 FATECs envolvidas em diversos tipos de projetos. Nós já trabalhamos com 15 países diferentes e só em 2022 nós realizamos 115 projetos. Aqui algumas outras questões importantes para os PCIs, né? É, é, Nós criamos um canal para divulgação dos professores de FATEC que estão buscando parceiros. Vai aparecer daqui a pouco esse endereço para vocês. Isso foi importante porque, da mesma maneira que nós conseguimos captar interesse dos nossos parceiros internacionais e divulgar junto aos nossos professores, nós fazemos o reverso agora. Nós tivemos, por conta da lei eleitoral, nós tivemos o fechamento do site, então nós não divulgamos, não tínhamos divulgado esse endereço ainda. E nós vamos começar a utilizar isso em breve novamente, né? Outro marco importante é que, a partir desse semestre, os alunos que cursarem os PCIs, né, eles vão ter uma inserção de uma nota no campo de observações gerais do seu histórico escolar, dizendo o tipo de projeto que fez, com quem foi realizado, quantidade de áreas, etc. Claramente, professores e alunos recebem certificação também pelos projetos. Este ano também, em outubro, nós recebemos o selo Brave, da Associação Brasileira de Educação Internacional, a FAUBAR, que isso representa um grande ganho para nós, que é uma indicação para o mercado da qualidade dos nossos projetos, que já são conhecidos mundialmente, pelos números, pelas diversas atividades que realizamos. Então, esse é mais uma realização importante para a gente aí. E aí nós temos também vários canais de comunicação, né? Nós temos um canal de comunicação pelo WhatsApp, então se vocês tiverem interesse de saber as novidades que nós enviamos pelo WhatsApp, aí está o link para vocês se inscreverem. Nós temos também uma aba dentro do site da CESU, dentro de línguas e intercâmbios virtuais, em que vocês podem ver, como eu disse acima, né, os professores que estão buscando parceiros internacionais. Vocês podem ver as notícias e também o nosso importantíssimo informativo vem, que tem notícias mais extensas, com maiores detalhes sobre alguns das questões que nós estamos realizando dentro dos projetos colaborativos internacionais. Nós temos um canal também pelo Teams,
Teams, que também está aí, que vocês podem se inscrever por aí, e também o e-mail cesu.pci@fatec.sp.gov.br. E agora eu vou aproveitar para dar um pequeno aperitivo do que nós vamos ter em seguida aí, né? Nós vamos ter uma apresentação das nossas gestoras pedagógicas regionais, falando de suas experiências com projetos que trabalham com inclusão, a área de comidas e bebidas, turismo. Nós vamos ter também um importante projeto que está sendo desenvolvido pela CETEC, pela Arinter, né, que é o Procim, que trabalha com ensino médio e vários tópicos relacionados à sustentabilidade. Nós vamos ter também um, um projeto da FATEC Jabuticabal, na realidade dois projetos, né, com duas instituições colombianas diferentes, falando sobre o manejo de águas nos rios que separam o Brasil de Colômbia, da Colômbia, e também um outro projeto interessante sobre sugestões de tratamento de resíduos do óleo de palma e do etanol e dos derivados da cana-de-açúcar, né, dos subprodutos da cana-de-açúcar. Nós temos também um projeto da FATEC Garça com uma universidade japonesa falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Esse é um tópico fortíssimo hoje em dia em todos os projetos internacionais, né? E, por fim, e não menos importante, claro, o projeto da FATEC Franco da Rocha, trabalhando em gestão de projetos e responsabilidade social. Com isso, eu encerro a minha apresentação e espero que vocês tenham uma ótima tarde com os nossos colegas da FATEC. Muito obrigado e um bom simpósio para vocês.